Pessoal, boa tarde. Como vão vocês? É bom rever todos novamente. Estamos começando aqui, mais um encontro síncrono da nossa turma 5 do curso de Administração Judicial Aplicada para os Cartórios Eleitorais. E hoje é um encontro especial, com a SGP e a CEL, que vão trazer um pouquinho aí de informações, conhecimento para todo mundo. Essa é a agenda de hoje, né? O teletrabalho está vindo antes, né? Mas nós vamos mostrar onde que nós estamos, falar um pouquinho do teletrabalho, o DFT, falar um pouquinho também da experiência aí da CEL e os próximos passos, ok? Onde que nós estamos? Já concluindo o curso, né? 6 de dezembro, 14º encontro. Nos veremos aí semana que vem e na próxima, dia 19, é o nosso fechamento, o encerramento. E parabéns aí à turma, que tem consumido o conteúdo do ambiente virtual. A Cláudia aí, que está no primeiro posto, mas também merece aí os cumprimentos do José Rubens, o Arnaldo, a Mirna, a Marine, o Gilson, o Rafael, a Danúbia, o Odilmar e o Thales, né? É a turma aí que está consumindo o conteúdo no nosso ambiente virtual. E, sem mais delongas, já passo a palavra aí à SGP por meio da Cecília, né, Cecília? Seja bem-vinda aí, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Carlos, Ana Luísa, a Lu, que é da SEDEG, a equipe toda aí que está aí, pessoal todo. Boa tarde, gente. Então, a gente, resolveu nesse dia aqui de mais ou menos 1h30 de conversa, a gente tratar primeiro, falar um pouco do teletrabalho, do trabalho híbrido, tocar rapidamente no AVE, aí o Domingos vai trazer a experiência de mostrar um sistema que eles utilizaram de gerenciamento de pessoas à distância, assim, foi incrível o resultado dele, e depois a gente conversa meia hora final aí sobre o DFT, ok? Então, vamos começar no teletrabalho, trabalho híbrido. Pois é, gente, assim, eu não vou falar tudo, porque é muita coisa, e assim, a maioria das pessoas acho que está inteirada, né? Leu ali as normas e tal. Vou pontuar algumas coisas para dar uma, 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 uma situada no que está acontecendo aqui na administração em relação a esses temas. Então, vocês viram, né, que o teletrabalho completou aí um pouco mais de um ano. Então, as pessoas que iniciaram desde o do principinho já tem aí um ano de teletrabalho, e tinha aquela resolução que foi revogada, agora nós temos uma portaria, e dentre muitas alterações, eu vou pontuar uma ou outra. Vocês lembram que na primeira norma, né, a pessoa poderia sair por 6 meses, prorrogado por mais 6, e necessariamente ela teria de retornar presencialmente 6 meses. Naquele momento a gente achou que isso era muito importante, o que a gente ouvia era o perigo da pessoa não estar, se desligar totalmente da unidade, não conseguir absorver mais a cultura da instituição, então a gente achou que era o melhor. Agora, com a nova norma, foi alterado para o teletrabalho pode ser requerido por até 2 anos, prorrogável, então não tem um número de prorrogação. Então, foi uma grande diferença. Outra coisa que eu acho que pode impactar muito as zonas é o artigo 35 aí da nova portaria. É um trabalho que nós já estamos começando a fazer, de conversar com todos os servidores que saíram do TRE acompanhando cônjuge ou licença por motivo de saúde ou remoção por motivo de saúde, estão em outros regionais, em outros estados, e até mesmo pessoas que removeram dentro do TRE, normalmente, pessoa saiu de uma localidade menos privilegiada socioeconomicamente, uma zona que está numa região socioeconômica menos privilegiada, indo para uma região mais privilegiada, porque ali ou ele está acompanhando um cônjuge que está num órgão que está só em grandes cidades, ou ele precisa de um acompanhamento de saúde. Então, nós estamos, por meio dessa autorização do artigo 35, entrando em contato com essas pessoas, conversando individualmente para tentar, vendo que vale a pena, tentar trazê-la de volta para a unidade, só que em teletrabalho. Então, assim, dando 1000 garantias para a pessoa, do tipo, olha, você não volta no presencial,
se o teletrabalho acabar? Se o teletrabalho acabar, a gente vai dar um prazo com você no remoto para você conseguir novamente seu direito de remoção de licença. Então, assim, nós estamos fazendo esse trabalho de formiguinha para tentar convencer e trazer uma força de trabalho de volta. E eu acho que isso vai dar um resultado, assim, muito grande nas zonas. Porque não sei se você se lembra daquela portaria também, que foi em março desse ano, que entrou a resolução, aliás, 1234, foi uma resolução que a gente impediu que FC1 removesse pessoa de zona e, inclusive FC6 se não deixasse o número mínimo de analista técnico. Com isso, nós voltamos cerca de 14 pessoas para as zonas, isso foi um impacto gigantesco para as zonas que estavam recebendo novamente essa força de trabalho, e foi muito complicado, porque normalmente essas pessoas estavam em gabinetes de juízes. Então, assim, foi uma batalha de anos para a gente conseguir passar essa resolução. Então, 14 pessoas fizeram uma diferença incrível. Então, eu tenho a impressão que o que a gente deve conseguir alguns retornos, e isso vai causar um impacto positivo aí, bem, bem legal. Outra coisa que não era permitido que a chefia, de forma alguma, inclusive substituta, entrasse em teletrabalho. Agora, o substituto, se a substituição durar até 30 dias, ele pode ficar em teletrabalho. Então, não tem essa obrigação dele retornar caso o chefe não, caso eles combinem nesse sentido. Também era impedido a hora extra, né, para a pessoa que está em teletrabalho, não poderia fazer serviço extraordinário, e agora a norma possibilitou caso a administração autorize. Então, assim, eu tenho a impressão que em alguns momentos vai autorizar genericamente, tipo assim, em época de eleição, já está autorizada a voltar se quiser. E caso vocês, em algum momento, queiram que a pessoa faça um trabalho extraordinário, peçam para a administração para ter essa autorização, explicando por quê. Então, agora também, havendo causa, é permitido. Só que vocês atentem bastante se vocês tiverem esse interesse, porque tem algumas regras. Por exemplo, se a pessoa for fazer hora extraordinária durante a semana, ela tem que cumprir o mês inteiro presencial. Se ela for fazer só final de semana, feriado, ela tem que cumprir a meta mensal dela. Então, é bom vocês olharem. Outra coisa, gente, é que, não sei, assim, eu estou vendo muita gente aqui que eu reparei, assim, já está em teletrabalho aqui. Eu vi que a Marcela de Curveiro está aí, tem gente de Garapé aqui, Garapé está em teletrabalho, então, já, assim, está genérico já o teletrabalho, né? E o que eu estou vendo? A norma antiga, ela determinava o seguinte: Cecília, se eu fosse entrar em teletrabalho, eu tinha que fazer um plano individual falando o que eu ia fazer mensalmente nos próximos 6 meses. Então, eu tinha que enviar uma tabela Excel, que tem lá o modelo, que puxava, e eu falava assim, olha, nos próximos 6 meses, mensalmente, eu vou fazer 10 sentenças, vou fazer 15 despachos de alta complexidade, vou fazer tantos títulos, né? Ou seja, era uma coisa bastante ilusória, né? E aí a gente viu que o negócio não estava dando certo. Então, agora, a nova resolução, ela fala que o plano individual de trabalho, a pessoa tem que trazer com a combinação com o chefe do que o chefe pode passar para ele. Então, por exemplo, o chefe vai poder passar para ele prestação de contas, título net, despacho, ofício, olhar e-mail, ela coloca genericamente. E mensalmente, essa pessoa vai trazer o que ela realmente fez para cumprir a meta. Eu alerto isso porque já entrou nessa nova resolução, já tem aí uns 2 meses, já essa nova norma, aliás, que é portaria, mas assim, vamos falar, 80%, 85% dos pedidos vêm com o modelo, assim, com a metodologia antiga. Então, se atentem que não é mais assim. E é muito importante, gente, uma coisa que eu queria, assim, alertar muito vocês aqui nessa conversa, é que, assim, é muito importante vocês estarem muito atentos, quem está, né, quem está em teletrabalho e a chefia também está muito atenta à produtividade. A produtividade tem que ser aquela mínima de 15% a mais que um servidor normal. Então, tem aquele tempo. Isso aí vem do Conselho Nacional de Justiça, e é muito importante que vocês documentem a entrega da pessoa,
eu acho que o melhor é colocar no próprio SEI mensalmente aquela tabela, mas pode ser no cartório, mas que tenha isso documentado, porque pode haver uma auditoria. E aí eu alerto o seguinte, dando um exemplo, é bombástico, se Deus quiser não vai acontecer, mas só para vocês terem uma noção. O TRE do Espírito Santo foi o primeiro a sair em teletrabalho. Inclusive, quando eles saíram, nem tinha a norma do Conselho Nacional de Justiça, que determinava o máximo de 30%, e eles, inclusive, permitiram até 70%, a depender da unidade e tal. Aí entrou um novo presidente lá, baixou uma auditoria, mandou dar pegou ali algumas situações, fez uma auditoria e encontrou muitas inconformidades. Com isso, simplesmente acabou o teletrabalho geral. De um dia para o outro, a norma acabou, todo mundo teve que votar, quem estava no exterior, quem estava não sei o quê. Então, assim, acabou, isso já tem, que eu lembro, uns 4 meses, até agora não voltou. Então, assim, é assim, é um benefício, eu acho que para o servidor, né? Que a gente tem que ter muita responsabilidade. Quem está, o chefe que colocou a pessoa em teletrabalho tem de ter essa responsabilidade. Lembrando, gente, assim, o primeiro, dentre os vários objetivos listados ali na norma, né? O primeiro objetivo, eu até copiei aqui, é o seguinte, lá na norma do teletrabalho: cultura, né? Promover uma cultura orientada a resultado com foco na efetividade e na eficiência. Então, assim, a gente sabe que o teletrabalho, para quem trabalha, quem sabe se autogerenciar também, né? E ter um ambiente propício a isso em casa e tudo, é excelente. A pessoa produz muito mais, ela tem mais liberdade e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o alerta aqui vamos ter responsabilidade. E nessa toada, gente, eu queria falar também o seguinte, que vocês viram que teve modificações muito grandes, né, da antiga para a outra, muitas além dessas que eu pontuei aqui. E quem está à frente, assim, quem está minutando, quem está pensando o teletrabalho é uma comissão, que a gente, né, o apelido é COGET, mas é Comissão do Teletrabalho. Essa comissão é formada mais ou menos umas 8 pessoas, eu faço parte dessa comissão, e assim, nós estamos extremamente abertos a mudanças. Tanto assim, para à medida que a gente for tateando, aprendendo, o negócio expandir, como se for, não, a gente pensou que ia dar certo esses 2 anos, não deu certo, a primeira vez que entra com teletrabalho em ano eleitoral, muito embora tenha tido o remoto da pandemia, mas assim, se for necessário, se vocês perceberem, a gente está aberta a tentar expandir, a retroagir, a melhorar a norma. Então, assim, não sei se vocês. Então, assim, eu queria deixar isso muito claro, que isso é uma realidade. A gente, praticamente tudo que a gente fez aqui foi acolhendo pedidos. Não pôr o prazo de retorno, porque tinha gente no exterior. Aí os chefes mandando a produtividade, uma mãe que ficava no trabalho nervosa, pensando em filha, e toda hora saía para uma coisa, para uma consulta e tal. Em teletrabalho ela passou a ficar mais feliz, a render muito mais. Então, assim, a gente foi mudando as coisas por causa disso. A questão da chefia, que estava dando muito problema, chefia substituta, questão da hora extra. Então, assim, a gente tentou, né, à medida do possível, não acolhemos, claro, tudo, mas tentamos acolher o máximo possível com essa ideia de vamos tatear, vamos ver, e aí qualquer coisa a gente vai indo e voltando, até chegar no meio termo excelente. Mas nós estamos abertos, não sei se vocês se lembram, mas assim, a COGET, né, participa da COGET o Fernando, que é servidor de Ponte Nova, ele vem como um integrante do sindicato, ele participa de todas as reuniões, não existe isso de, vai ter reunião de cúpula aqui e que o povo não está sabendo, não existe isso, ele vem em todas as reuniões, inclusive a gente tem um WhatsApp que a gente bate papo direto, ele, na época, a gente passou a minuta para ele, para que ele criticasse junto ao sindicato, que eu me lembro, ele até, eu não sei se ele passou para todo mundo, mas ele passou para vários servidores, para os servidores criticarem a minuta, e acolhemos muitas das sugestões ali dos servidores. Então, assim, é para mostrar que realmente nós estamos abertos. E
ainda nessa situação, né, eu queria falar, porque por mais que a gente já tenha mais ou menos 30 pessoas em teletrabalho, pela condição especial de trabalho, eu verifico conversas aqui que eu tenho com alguns servidores, que o pessoal ainda não está totalmente ciente dessa norma. Tem uma norma aí que ela vem à parte da portaria do teletrabalho, que é uma portaria sobre a condição especial de trabalho. Essa portaria, ela é inspirada do Conselho Nacional de Justiça, que permite que as pessoas que tenham deficiência, tenham filhos nessa condição, ou dependentes legais nessa situação, possam pedir uma condição especial de trabalho. E dentre as condições que tem lá, que não são taxativas, né? Mas a gente pode pensar até outra, dependendo da situação. Mas dentre as que estão ali escritas está o teletrabalho. E essa pessoa tem uma condição especial de trabalho, ela tem muitas garantias em relação ao teletrabalho normal. Ela não é obrigada a voltar, a chefia não é obrigada a aceitar, porque é uma questão de saúde. Então, assim, eu vejo que essa norma muitos já estão utilizando, como eu falei, quase 30 pessoas aí, mas ela ainda é um pouco desconhecida, então eu queria alertar. E junto, né, com essa nova portaria de teletrabalho, praticamente no mesmo dia ali, foi na mesma semana, veio a portaria do híbrido. O híbrido, vocês, né, possivelmente muitos já estão utilizando disso, permite que, inclusive, o chefe entre no híbrido, o que não é permitido no teletrabalho. 2 vezes na semana ele pode ficar no híbrido, né? Essa portaria trouxe algumas outras alterações que a gente foi tentando ouvir os cartórios, que foi diminuir o tempo de atendimento presencial para 5 horas, para que o pessoal do cartório tenha um tempo interno. A gente permitiu também que, mediante portaria do juiz, corroborada aqui pela corregedoria, se altere o período de atendimento ao público do cartório, que está acontecendo assim amplamente, já são muitos que já passaram por aqui pedindo alteração. Diminuiu, né, o chefe, que eram 7 horas, diminuiu para 6 horas, porque a gente viu que, né, economicamente era uma coisa que promovia mais igualdade. Então, assim, são avanços, né, que a gente está tendo, que eu chamo de avanços, mas assim, como eu falei, nós estamos tateando, são avanços mesmo? Vamos ver. E aí, lembrando que todo chefe que tem pessoa em teletrabalho, todo ano ele tem que enviar uma explicação formulada do que ele está sentindo acerca do teletrabalho. Se ele está achando que está sendo bom para a unidade, trazendo críticas, sugestões, elogios, o que seja. Isso é muito importante. Inclusive, nós vimos que vários não mandaram, então a gente teve até um ofício circular pedindo para que se mande isso, porque é em cima desses diagnósticos que a gente vai pensando em conversar com a administração mudanças. A gente tem a ideia também, eventualmente, do ano que vem, passar uma pesquisa mais pontual do tipo clima. Como que é essa pesquisa do tipo clima que a gente passaria para verificar algumas coisas acerca do teletrabalho, trabalho híbrido e tal. A pesquisa do clima, ela é uma pesquisa, a gente não consegue identificar quem respondeu, mas a gente consegue estratificar as respostas. Então, a gente pede aqui para a informática para eles fazerem uma pesquisa no seguinte sentido, que eles tragam depois as respostas, né, em percentual dos chefes, dos servidores em teletrabalho. A gente pode estratificar do tipo zonas com mais de 100 mil eleitores e respostas de zonas com menos de 100 mil. A gente pode estratificar respostas de zonas com 5 municípios, zonas com 1 município. Então, assim, a gente consegue estratificar para perceber variações de resposta. Então, com os estatísticos, a gente consegue ver o seguinte, olha, até 5%, 10% estoante, a gente vai desconsiderar. Foi um problema pontual naquela zona e tal. Mas se numa estratificação de zona de 3 pessoas, 40%, 50% respondeu que não vale a pena, que não sei o quê, já é um super alerta.
Aí já é uma representatividade muito grande. Então, é em cima desse tipo de análise que a gente também vai fazendo os nossos diagnósticos aqui para a gente apresentar para a presidência, né? Porque nós não decidimos nada, a gente só sugere, analisa e sugere. E aí a gente conversa com a presidência, e conversar com a presidência em cima de dados é muito mais tranquilo, porque chegar na presidência, um presidente, então, a pessoa para virar um presidente, ele é muito maduro, né? Tem muita experiência. Chegar para ele e ficar falando o que a gente acha, não cola. A gente tem que enviar dados mesmo, mostrar estatísticas de respostas amplas, subjetivas, de respostas objetivas, de números, e é em cima disso que a gente vai negociando com a presidência para tentar fazer esses ajustes aí. Outra coisa, gente, que eu queria falar sobre esses assuntos aí, né, dessas novas formas de trabalho, é que a gente sabe que para o gestor ficou mais difícil, porque ele tem que gerenciar uma turma em presencial, um híbrido, um teletrabalho, requisitado presencial, essa situação. Então, assim, cada vez mais, né, o gestor tem que ter mais esse espírito de gestão de pessoas mesmo. E a norma, né, tanto a anterior quanto essa, copiando o Conselho Nacional de Justiça, determina que anualmente nós tenhamos capacitações para os chefes e para o servidor que está em teletrabalho. Vou desligar aqui. E para o servidor que está em teletrabalho. Então, assim, aconteceu o ano passado, já está no plano anual da escola, então vai acontecer o ano que vem. A gente está sempre tentando trazer pessoas capacitadas, pessoas que estão no mercado, pessoas estudiosas do assunto, que possam trazer visões inovadoras sobre gestão desse tipo de trabalho, trazer sugestões, trazer lead cases, para inspirar-nos, para a gente melhorar essa nossa gestão. O que eu falo aqui da minha turma, entre várias dicas que, né, cada um pode passar aí, porque vai aprendendo na realidade, que eu passo da minha turma aqui, que eu tenho, né, muita gente teletrabalho, híbrido e tal, é o seguinte: por mais que eu converse com todo mundo o tempo todo por chat do Teams, por telefone, por WhatsApp e tal, assim, vira e mexe uma vez por semana e tal, eu peço para fazer um Teams audioconferência. Porque, assim, às vezes, assim, olha, eu troquei, eu achei que aquele despacho que você fez, eu acrescentei tal coisa, tirei tal coisa, eu poderia escrever isso, que é o normal. Só que eu entro em contato com ela por audiovisual, porque aí a gente conversa, ela vê meu rosto, eu vejo o rosto dela, eu percebo como que ela tá, e isso aproxima. E é nessa expectativa que a gente até pôs o Teams como ferramenta obrigatória, né, de contato entre unidades e servidores, porque ele proporciona tudo isso e traz essa cultura institucional que a gente pensou, num primeiro momento, poderia ser perdida com a pessoa em teletrabalho e estávamos obrigando a retornar. Então, a gente está com essa expectativa que essas ferramentas, que essa interação, ela possa suprir e fazer com que as pessoas que estão aí em teletrabalho continuem com a cultura institucional. Então, gente, assim, era meia hora que eu tinha para falar sobre o assunto. Tem 5 minutos, eu só vou pontuar alguma coisa, assim, muito passando, porque o Domingos vai falar sobre isso, que é sobre o AVE. Vocês, assim, muitos aí já devem ter recebido auxílio dos servidores do AVE, né? O pessoal do AVE saiu uma determinação, tem uns 15 dias, de que o projeto que a gente fez como projeto, né, de 2 anos para a gente tatear se o negócio ia dar certo e tal, deu muito certo, a gente apresentou esse trabalho lá em Brasília e tudo. Então, assim, o AVE, ele deu muito certo mesmo, muito resultado, diminuiu custos aqui. Então, ele virou, né, por determinação da presidência, um projeto definitivo, e essas pessoas agora, elas ficam na zona mais AVE. Então, elas entram em concurso de remoção oferecendo a vaga do AVE, elas permutam oferecendo a vaga do AVE, então eram pessoas que agora elas oferecem realmente, é reconhecida quase que uma unidade dentro da estrutura do TRE. E nesse caso aí, eu vi que muita gente perguntou,
Ah, mas e o AVE? Eu também quero entrar. Além de entrar por esses meios tradicionais, né, permuta, concurso de remoção, há uma determinação nessa mesma decisão da presidência que se façam estudos para ampliação do AVE. Então, a gente assim, a gente já tinha começado um outro estudo que chama lotação paradigma, é outra coisa, e isso vai servir para fazer esse estudo que a presidência determinou. Então, acho que aí não no ano que vem, que é ano eleitoral, mas nos próximos anos aí a gente vai ter notícias sobre modificação da estrutura do AF. Então, gente, vou passar para o Domingos, que ele vai falar aí do Cecília, sistema. Sim. não, só esclarecendo aqui, eu coloquei no chat que você vai responder os questionamentos, né, enquanto o Domingos estiver mostrando o sistema, que você vai responder os questionamentos no chat. Só esclarecendo que você comentou que o Fernando de Ponte Nova faz parte da comissão, né? Eu já até esclareci aqui para o Fernando de Ponte Nova está participando hoje, e é o Fernando de Nova Ponte. Nossa, hoje Ponte Nova, desculpa, é Nova Ponte, tá? Vou pôr você aí, outro Fernando. Gente, mas Fernando de Ponte Nova, Nova Ponte, pelo amor de Deus, é muita coincidência. Mas é isso, então tá. Qualquer coisa, vocês procurem os dois, porque aí um direciona o outro, tô brincando. Mas obrigada, Lu. Eu vou responder todo mundo aí. E o Vinícius, o Domingos vai mostrar esse sistema aí da CEP, né? Que, assim, a gente tá em parceria com eles para um trabalho remoto assim, maravilhoso. Começou com 40 pessoas, agora já foi em força-tarefa com 80 pessoas. E vocês vão ver como que ele conseguiu gerenciar bem e extrair muito o resultado dessa equipe. Então, vou passar para o Domingos e vou respondendo aqui no chat. Gente, até daqui a pouco com o DFT. Obrigado, Cecília. Boa tarde a todas e todos. Eu vou partilhar com vocês a nossa experiência de trabalho remoto em forças-tarefas. Aqui na CEP nós tivemos duas situações. Nós tivemos aí a equipe do AVE, né, que auxiliou, ela estava coordenada pelo Guilherme lá na sua CEP, que fazia análise de prestação de contas eleitorais do interior, dos cartórios, né, de acordo com os critérios estabelecidos pela Corregedoria. Então, nós tivemos uma equipe de trabalho que foi ajudando, auxiliando os cartórios em prestação de contas eleitorais e anuais. E depois nós tivemos também a força-tarefa das prestações de contas das eleições de 2022. E aí nós tivemos o apoio da equipe do AVE e depois o outro grupo, que eram servidores da secretaria e também dos cartórios eleitorais, que auxiliaram nessa força-tarefa. Então, essa experiência de mutirão virtual de análise de contas começou com a pandemia, porque em 2018 nós fazemos todo o trabalho de análise de contas presencialmente. Todas as pessoas, mais ou menos umas 80 pessoas, ficavam reunidas num espaço físico previamente organizado pela administração e pela TI, e ali a gente fazia todos os trabalhos. E aí, com a pandemia, nós começamos a questionar, ó, 2022, será que será possível fazer um mutirão presencial de análise de contas eleitorais? Havia muita incerteza em relação a isso. E aí nós começamos a pensar um modelo alternativo de gestão de análise de processos, de modo que nós não precisássemos mais reunir todas as pessoas no mesmo espaço físico. E aí nós criamos esse ambiente que ele tem 4 pilares. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela apenas. Os 4 pilares dessa nossa experiência são o conhecimento, a produção, a comunicação e o controle. Essa produção, né? Cada servidor ele produz, ele realiza os trabalhos de onde se encontra, seja na secretaria ou seja no cartório eleitoral, ele não precisa se deslocar para nenhuma localidade para poder realizar os trabalhos, faz onde ele se encontra. E aí nós criamos também uma base de conhecimento, onde nós colocamos, além das capacitações que foram dadas, informações gerais sobre prestação de contas, né, sobre análise de contas, onde que cada um pode, na medida da necessidade, recorrer a essa base de conhecimento para buscar informações. O nosso canal de comunicação oficial é o Microsoft Teams.
Então, nós criamos aqui no Teams, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um minutinho, nós temos aqui as equipes, né? Então, aqui nós temos a equipe da Força Tarefa. Então, aqui na equipe da Força Tarefa, só um minutinho, Força Tarefa. Aí nós temos aqui fóruns de dúvidas, só um minutinho. Fórum de dúvidas, avisos, orientações administrativas, orientações e modelos técnicos. Enfim, toda a comunicação nossa da equipe, ela é feita aqui dentro do Microsoft Teams, né? E nós temos canais, temos orientações, temos discussões, dúvidas, as pessoas vão colocando aqui. Havendo necessidade, a gente fazia reuniões, né, para poder fazer um ou outro tipo de esclarecimento. Então, a base da nossa comunicação aqui é o Microsoft Teams. E depois, além disso, nós temos, a TI desenvolveu para a gente um sistema de controle dos processos, né? Então, porque a gente tinha essa grande preocupação. Como vamos ter muitas pessoas, e pessoas em todo o estado de Minas Gerais, considerando que força-tarefa normalmente tem concessão de horas extras, como é que a gente poderia fazer uma gestão e um controle desses trabalhos com concessão de horas extras, de modo que a gente tivesse uma segurança razoável de que os trabalhos estão sendo executados dentro daquilo que é esperado. E aí o sistema veio para nos auxiliar nessa tarefa. Eu vou abrir, então, o sistema, compartilhar com vocês. O sistema desenvolvido pela STI, ele está disponibilizado no portal de serviços. Nós temos 3 módulos: o módulo gestor, prestação de contas. Depois nós temos o módulo analista, prestação de contas. E depois nós temos o módulo secretaria, prestação de contas. Eu vou abrir aqui o módulo gestor, prestação de contas, onde vamos ter uma visão do conjunto, né, desse sistema. Então, o que acontece? O sistema, ele vai lá e busca na base de dados do TSE todas as prestações de contas eleitorais, né? O sistema, ele traz para cá o acervo processual, né? Aqui, no momento, nós só temos 13, porque todo o acervo ele já foi distribuído para análise. Esses 13 aqui é porque ainda não foram distribuídos, tá? E esse acervo e a carga inicial de processos que vem, ele vem com algumas informações para o gestor depois fazer a distribuição dos trabalhos. Além do número do processo, da identificação, quer dizer, aqui no caso do partido, do candidato, a gente vai ter informação assim, a quantidade de receitas que cada prestação de contas tem, qual o volume de receitas, qual a quantidade de despesas, qual o volume dessas despesas. Essas informações é para que a gente tenha uma noção do volume do processo, né? E com essa informação do volume do processo, a gente fazer a distribuição de cada um. Na força-tarefa, evidentemente, a gente vai ter gente com mais experiência e gente com menos experiência. Então, aqueles que já têm mais experiência, aí acabam recebendo o processo com maior complexidade. Quem está iniciando, começa com processos mais simples, processos menores. E aí, a referência para a gente fazer essa distribuição são os números de registros no sistema. Aqui, basicamente, aqui nessa primeira tarefa, o gestor ele vai direcionar o processo para um examinador, seleciona aqui a atividade, primeira análise, e encaminha, né, para uma das pessoas que está inscrita na força-tarefa, tá? E aqui, ó, basta aqui clicar em enviar o processo, uma vez que eu clico em enviar processo, o sistema ele envia uma mensagem por e-mail institucional do servidor indicando que um processo foi enviado para análise. Depois do processo, ele vai ser recebido pelo examinador lá no módulo analista prestação de contas, que eu vou comentar daqui a pouco. Uma vez que o processo foi distribuído, o processo sai da tarefa acervo processual e ele passa para a tarefa distribuídos. Então, nós temos aqui 282 processos que estão em análise pelas várias pessoas que estão na força-tarefa. Se eu clicar aqui, eu vou ter a relação de todos os processos, né? Se eu clicar em um deles,
Vamos pegar aqui. Aqui eu tenho um processo, né? Vejo que aqui eu tenho algumas informações básicas, né? Se eu clicar aqui em cima, ele aqui não está funcionando, mas vai aparecer o registro de todas as despesas. E aqui eu vou tendo, vai sendo registrada toda a movimentação desse processo. O dia que foi enviado para análise, o dia que o servidor recebeu esse processo, né? Então aqui tem o nome do servidor, a data do recebimento, né? E a hora que ele recebeu. E aí ele começa fazendo os trabalhos, colocando informações, colocando anexos, e aqui o processo foi devolvido o dia que foi feito, e se foi aqui a informação que ele está aprovado para juntada no PJF. Tá? E aqui eu tenho anexos, né, que são documentos que são inseridos pela pessoa que faz o exame das contas. Então, o sistema vai deixando todo o registro, né, da movimentação do processo, tanto das entregas, né, e quanto registro de todas as entregas que os examinadores fazem, né, que são relatórios de diligência e parecer conclusivo. Uma vez que o examinador terminou de fazer a análise de contas, ele devolve o processo no sistema e o processo volta aqui para a caixa do gestor. Então, o gestor, aqui ele tem vários processos, que são processos que já foram finalizados e que estão em fase de revisão, e se estiverem ok, eles serão juntados no PJE. Então, vou pegar aqui um exemplo, né, para vocês. Aqui eu tenho, tá vendo? É sempre a mesma carinha, eu tenho aqui toda a movimentação, né, do processo. Aqui chegou uma minuta de PTC para revisão. Eu vou clicar aqui, eu vou fazer um download dele, vou fazer a leitura, vou fazer observações, se for o caso, e se estiver tudo ok, eu vou marcar aqui, ó, e dizer, ó, aprovado para inserção ao PJE, seleciono o nome da pessoa e devolvo o processo para que a pessoa faça a juntada no PJE. A pessoa fez o processo, ela fez a juntada no PJE, o processo passa para a tarefa secretaria. E aqui, nessa fase, o processo é assinado pelo secretário e remetido para a Secretaria Judiciária. Caso o processo volte para novas providências, ele vai ser distribuído, a pessoa vai fazer sua análise, termina, devolve para o gestor devolve para a juntada no PJE e o ciclo se repete. Havendo o registro do ciclo, né, após o julgamento das contas, o processo é arquivado. Tá? Então, é basicamente esse o fluxo dos processos aqui nossos. Além disso, nós temos aqui, ó, essa funcionalidade, que são aqui a relação de todas as pessoas que trabalham na força-tarefa. E aqui nós temos a lotação, a indicação do lugar onde que elas se encontram. Aqui nós temos informação sobre o quantitativo de processos que está com o examinador neste momento. Aqui, a Ana Cristina está com 8 processos. E o histórico é o quantitativo de processos que essa pessoa já movimentou. Tá? Então, aqui, se eu clicar aqui no número 8, eu vou ter todos os processos que estão com a Ana Cristina. E aí, se eu vou clicar, se eu quero saber como é que está a situação de um determinado processo, basta eu clicar no nome do candidato e eu vou ver aqui toda a história da movimentação dele. Tá? Aqui nós temos a relação de todas as pessoas, ativos e inativos. Inativos são aquelas pessoas que já colaboraram, mas que já não estão presentes. Então, não foram muitas as pessoas que passaram pela força-tarefa das eleições de 2022. Cada um trabalhou em um local diferente e foi muito exitosa a experiência. Além disso, nós vamos ter aqui alguns relatórios, né? O sistema, por exemplo, vou trazer aqui o quantitativo de processos que foram produzidos. Ele vai mostrando mensalmente o quantitativo de documentos que foi produzido pela equipe. Vou pegar aqui exemplo novembro de 2023. Nós tivemos uma manifestação, 24 relatórios de diligência, 550 PTCs. E aqui nós temos dezembro, né, que já está contabilizando. Hoje nós estamos no dia 6, 2 informações, 34 PTCs, 4 RDs e uma manifestação. Então, à medida que as pessoas vão fazendo as entregas, as movimentações vão correndo no sistema, nós vamos tendo a atualização automática dessa lista. O sistema também traz aqui
um relatório mais completo, com muitas informações, né, sobre o andamento, quer dizer, dos processos. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. É possível extrair vários metadados para que depois o gestor possa avaliar. Só um minutinho, está carregando. Está um pouco devagar aqui, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu carregando aqui. Aqui a gente tem média de documentos por processos, né? O sistema também, à medida que as pessoas vão registrando o quantitativo de documentos. Aqui são várias informações que nós fizemos esse trabalho de sistema e coletando para que, oportunamente, a gente também faça um estudo estatístico disso, tendo em vista ações futuras, né? De planejamento de trabalho. A planilha não quer abrir neste momento, mas a planilha ia trazer informações assim, o tempo que foi gasto para poder fazer a OED, a data, quem que fez, né, cada pessoa. Não é o objetivo também de nós aprofundarmos nesse detalhe. O sistema, para vocês saberem, ele foi desenvolvido não pensando exclusivamente em tratar só de prestações de contas eleitorais, né? É um sistema polimorfo, né, que possibilita aí pensar a sua utilização para outros feitos, para outras ações. Por isso nós temos aqui contexto, né? Aqui no caso é um contexto de prestação de contas eleitorais, mas podia ser um outro contexto totalmente diferente, poderia ser um contexto, quer dizer, de registro de candidatura, ou outros feitos. E aqui a unidade está a Secretaria de Seção de Auditoria e Fiscalização de Contas Eleitorais, mas podia ser perfeitamente um cartório eleitoral. Então, o sistema ele foi pensado inicialmente para ser um sistema que aqui vocês estão visualizando na perspectiva da prestação de contas eleitoral, mas que ele pode ser perfeitamente utilizado para outras finalidades. Além do módulo gestor, eu vou mostrar aqui para vocês, nós temos o módulo analista, né, que é o que a maioria utiliza. No módulo analista, nós só temos duas caixas de entrada, na verdade temos três caixas de entrada. Aliás, nós temos três caixas, uma caixa de entrada, né, quando o gestor envia para o examinador um processo, ele vem aqui para a caixa de entrada. Então, aqui tem todos os processos que foram enviados. Se eu clicar aqui, ó, nós vamos ter o processo que foi enviado. E aí, quando o gestor envia, a pessoa tem que receber o processo no sistema. A partir do momento que a pessoa recebe esse processo, o sistema começa a entender que a pessoa começou a fazer a análise daquele processo. E aí, depois, lá na planilha, ele vai marcar o dia que a pessoa recebeu e depois o dia que entregou um relatório e indica quanto o tempo que foi gasto para a conclusão daquele trabalho. Depois que a pessoa recebe, né, o processo, né, ao terminar o trabalho, ela vai fazer a entrega aqui no sistema, né, pode ser um relatório de diligência, uma manifestação, um parecer conclusivo. Então, a pessoa junta aqui uma minuta de RD para revisão, anexa aqui o documento e depois envia para o gestor. E o processo sai aqui da tarefa, né, sai da caixa de entrada do examinador e vai para a caixa do gestor. E aí ele vai só figurar aqui no histórico, né, da movimentação. Então, aqui nós temos os processos que foram movimentados. E nós temos também a caixa consulta ao acervo. Então, é possível que o examinador consulte o acervo processual. Qualquer prestação de contas, né, cada um pode consultar aqui e fazer download de documentos que foram anexados por outros colegas. Então, esse foi basicamente a forma que a gente encontrou de poder fazer a gestão da força-tarefa virtual. Então, aí a gente procurou capacitar, colocar
construir uma base de conhecimento para que as pessoas pudessem consultar quando necessário. Nós criamos o nosso canal de comunicação por meio do Teams, e as pessoas trabalham remotamente e as entregas dos trabalhos é feito todo aqui por meio desse sistema que eu mostrei para vocês. Tá? Então, essa a nossa experiência. E aí fica o espaço aberto agora para comentários, dúvidas, observações. A Cecília está aí? Domingos, Então, assim, deixa eu complementar está faltando isso. muita coisa aqui, mas vai lá, Cecília. Só falando uma coisinha, gente, sobre essa experiência aí da CEP, do Domingos, né? É mais para mostrar para vocês que foi um negócio muito legal e para vocês verem que talvez seja interessante, às vezes, vocês participarem. Recapitulando assim rapidinho, a gente no início forneceu 45 pessoas, mais ou menos, do AVE para a SACEP, para que eles fossem nivelados, né, na prestação de contas, e foram auxiliados todas as zonas mais críticas. A gente até a gente começou a brincar, nuvem de gafanhoto, eles chegavam e terminavam com os processos de uma zona, terminavam com outra, terminavam com outra, terminavam com outra, terminavam com outra. Foram muitas zonas, foram 14 zonas extremamente críticas que né, nós acabamos lá com os processos de prestação de contas da CEP, junto ali com o Guilherme Finster, da SACEP, Domingos. E depois a gente pegou esses aves extremamente experientes e pusemos todos em zonas eleitorais. Então, eles estão hoje em zonas eleitorais e agora, às vezes, 2 em uma zona e também terminando as questões de prestação de contas em zona. Por sua vez, a gente fez essa força-tarefa ali com o Domingos, que inicialmente a previsão era de 40 pessoas quisessem ajudar eles a fazer a prestação de contas de segundo grau. É uma equipe de 7 pessoas para fazer prestações de contas muito complexas, né? Todas envolvendo muito dinheiro e tal. E o objetivo eram 40 pessoas. Qual foi nossa surpresa quando 80 pessoas se inscreveram? E algumas com pouca experiência e tal, e a gente conversou com o Domingos, vamos pegar todo mundo, porque essas pessoas vão ser niveladas também, e ter uma super experiência. Então, são 80 pessoas de cartório que participaram, quer dizer, saíram de cartório, estavam mais tranquilos nesse momento, né? Participaram dessa força-tarefa. Eles, assim, foi um ganha-ganha total, porque eles aprenderam muito, né? Porque foram nivelados por uma equipe aí de excelência. Todos eles foram uma força-tarefa de 3 meses, ganharam 50 horas extras por mês, que é uma coisa considerável, né? Então, teve esse benefício para eles também. E para o setor aqui, excelente. A gente tem a meta que nunca tinha sido batida das prestações de contas de segundo grau terminarem em junho do ano que vem. A gente vai cumprir a meta antes do prazo, possivelmente lá em fevereiro, a gente já vai ter julgar todos. É coisa que não acontece em nenhum TRE. Então, a gente está sendo assim, super observado, já estamos o Domingos levando o sistema dele, esse tipo de gestão de pessoas para conseguir. Então, assim, retornaram agora 80 pessoas para cartórios extremamente experientes. Agora, também foram 3 meses, aí a gente parou a força-tarefa, porque teve um gargalo na reanálise da prestação de contas. Aí nós perguntamos para os 80, alguém quer continuar? Porque ainda tem um resquício. 40 quiseram, a gente conseguiu mais 3 meses de 40 horas extras até dezembro. Essas pessoas vão retornar para as zonas muito qualificadas. Assim, se alguém tiver aí, eu vi que tem gente do AVE aqui e tal, se alguém, ou quem participou da Força Tarefa, quiser dar um depoimento, porque eu acho que é mais fácil vocês verem a pessoa que participou. Porque, assim, o elogio da gestão do Domingos e da equipe da CEP é geral, do tipo assim, eles realmente ensinam,
eles pegam, ajudam, põem as pessoas mais experientes para conversar com as menos experientes, um vai se ajudando, eles passam os processos de acordo com o que eles percebem que a pessoa aguenta. Então, assim, se alguém puder aí dar um depoimento, seria bem legal, porque foi muito, muito bom para todo mundo. Então, era isso, até para você, gente, numa próxima aí, se quiserem, né, agora não dá, mas né, o ano que vem, ano eleitoral, não dá. Mas em um segundo momento, quiserem que alguém que não está tão bem assim na prestação de contas, que tem um receio e tal, quiser participar da Força Tarefa, seria muito bom para que essa pessoa tivesse aí condições de depois voltar para a zona com bastante experiência. Então, era isso da parte de complemento, doutor Carlos. Joia, obrigado, Cecília. Bom, vamos continuar então, né? Passamos aí para a Luciana, ou voltamos para a Cecília para falar do DFT? Cecília introduz o assunto. Isso, aí Luciana fecha. Oi, gente. Então, agora nós vamos falar do assunto que, né, esse pelo menos todo mundo concorda, tá todo mundo de acordo que não é legal. Então, assim, é um assunto pelo menos tranquilo nesse ponto, que todo mundo está de acordo em alguma coisa. Então, eu vou começar falando o seguinte: DFT. Por que fazer o DFT numa zona que não tem servidor? A gente tem zona que não tem nenhum servidor efetivo aqui no estado de Minas, né? Por que fazer numa zona que tem uma pessoa? Por que dimensionar a força de trabalho numa zona que tem uma pessoa? Por que dimensionar a força de trabalho numa zona que tem 2, 3 pessoas? Porque se o chefe não souber, numa zona de 2, 3 pessoas, quem que está passando a tarefa, então o cara não é bom chefe, né? Aqui mesmo a gente ouviu que tem algumas zonas aí, tem Cristina, Zé Rubens, Taiomi, zona de 2 servidores. Por que dimensionar, dar esse trabalhando, dimensionar a força de trabalho numa zona com essa situação? Porque se a gente tem painéis gerenciais excelentes que nos dão muitos dados, praticamente de quase tudo que é feito em zona, e a gente tem um CAT que a gente fez mensurando o tempo. A gente podia simplesmente, numa tarefa muito simples, pegar, multiplicar os processos, pegar uma mediana ali, um quartil do que era mais tranquilo, que representasse, multiplicasse, dividia por servidor e via se era uma carga de trabalho boa ou não. Porque no momento de inteligência artificial, com o chat GPT fazendo o que faz hoje, que a gente fica assim, né, espantado, fica assim, meu Deus, o que vai acontecer? Porque é uma coisa impressionante a gente ficar pegando manualmente dados, gastando um tempo danado de uma coisa que a gente já podia ter medido de outra forma. Então, assim, no mínimo, irrazoável. No mínimo, uma excrescência. Por que continuar com o DFT? Então, meu papel aqui inicial é dar essa resposta, que eu falei, né, na primeira live do DFT, e é o que eu acredito sinceramente. Então, vou passar o que a gente entende aqui enquanto SGP, o porquê da gente insistir no dimensionamento da força do trabalho, nessa metodologia do TSE. E tentando, então, passar uma cultura para vocês. O negócio é o seguinte, gente. Realmente, a nível interno aqui do TRE, questão de dimensionar a força de trabalho é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Não precisaria de vocês fazerem nada, que a gente consegue dimensionar o que é necessário aqui. Entretanto, vocês pensem, gente, isso é um projeto nacional. São Paulo já tem aí 3 anos, está fazendo ciclos um atrás do outro, porque tem que fechar o ciclo para fechar os dados. Então, eles têm 3 anos fazendo ciclos contínuos, Rio de Janeiro, 1 ano e meio, a gente está entrando de cabeça agora, e os outros TRS estão fazendo agora, mas assim, captar, não sei o quê, para o ano que vem entrarem. E por que, então? Vocês pensem, gente, é uma metodologia que não é objetiva, ela é bem subjetiva, vocês sabem, e ela é nacional. Todos os cartórios do Brasil vão fazer essa metodologia, da mesma forma que a secretaria aqui. A gente já começou, já fez, já passou um ciclo, vai passar outros. Então, vocês pensem, o TSE até então,
ele não via direito às zonas. Ou se via só por números, tantos processos que circulam em tal zona, não sei o que, só números objetivos. Ele agora, com esses dados nacionais, ele vai começar a perceber que tem cartório de Minas Gerais que não tem servidor. E não tem servidor, se ele perguntar para a gente, há 3, 4 anos. E a gente não consegue pôr gente lá. Ele vai conseguir ver que grande parte dos nossos cartórios tem 1, 2 pessoas. Efetivo, 1, 2, praticamente quase todos. Eles vão perceber que capital tem muito mais. Eles vão perceber que tal TRS, sei lá, Acre, Rondônia, a situação está bem diferente de São Paulo e Minas. Ele vai começar a ter essa noção geral e o que nós acreditamos enquanto SGP aqui do TRE, que esses dados, se eles forem realmente trabalhados, é uma coisa, assim, extraordinária dos dados que eles vão pegar. Não vai ter resultado em 1, 2 anos, mas talvez na hora que a gente já tiver saído daqui, já tiver aí alguns aposentados daqui a 5 anos, alguns já tiverem passado outros concursos, mas os dados que vão ser gerados, ele vai ter muito dado para ter decisões do tipo: a justiça eleitoral consegue continuar do jeito que está? Do jeito que está conseguindo em cada cartório? Quantos são os que realmente a situação assim, os servidores não estão dando conta do trabalho, considerando a qualidade dos servidores e a quantidade do trabalho? Quantos cartórios estão dando conta? Vai continuar o modelo de negócio do jeito que está? Aí eles vão ter uma decisão. Eventualmente, a decisão, por exemplo, sendo sim, é importante sim que o cartório eleitoral esteja em todos os lugares. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pressionar o Congresso Nacional por mais cargos? Qual o orçamento disso? Vamos tentar terceirização em qual época? Porque terceirização é caríssimo, né, gente? Eu sou responsável aqui pelos profissionais de apoio à eleição, antigos TUES. Cada pessoa recebe menos de um salário mínimo, que ela trabalha 40 horas semanais, e custa para a gente 4 salários mínimos. Então, assim, é muito caro. Então, assim, quando que a gente vai pôr? Vale a pena mesmo pôr? Vai obrigar só o título NET? Vai ficar de outra forma? Porque o título NET dá para centralizar mais? Então, assim, o que nós entendemos aqui da CGP? Esses dados aí que eles vão gerar, se forem trabalhados, vai ser o futuro para a gestão de pessoas, até porque gestão de pessoas não é objetivo mesmo, não tem como. E o que nós prometemos da nossa parte, eu estou falando o que nós acreditamos, o que a SGP acredita, o que nós prometemos. A gente, né, há 3 anos deve ter, até então a gente não entrou, a gente resolveu entrar agora, com todas as deficiências que o sistema tem, mas a gente pensou, gente, entrando junto com São Paulo e Rio, que já estão, são 3 para pressionar melhorias no DFT. Porque também melhorias sem ninguém estar utilizando é complicado. Então, vamos entrar sim, vamos cobrar. A expectativa é que, nesse ciclo agora, que termina em dezembro, vocês gerem os dados em janeiro, a gente vai minerar, porque com certeza vai ter muito erro aí e tal. Aí, em fevereiro, março, a gente está fazendo a devolutiva para o TSE, enviando os dados para eles gerarem os dashboards e tal. O que é dashboard? Aí vocês vão ver, é um painel dos resultados gerais de cada zona. E aí nós vamos sentar com o TSE, com a Secretaria de Gestão de Pessoas e com a Diretoria Geral para falar, olha, Minas entrou com 304 zonas eleitorais, com o sistema do jeito que está, dando o trabalho que está, sem fazer interligação com outros sistemas. Qual é realmente o cronograma de vocês? O que vocês vão fazer? Porque a gente vai continuar assim, desde que a gente acredite que daqui ao médio prazo tenha esses dados sejam utilizados. Agora, o que eu quero passar para vocês como cultura, gente, é o seguinte: não dá, gente, não é certo. Eu sei que eu falei nas outras turmas, alguém pode me criticar, né, e tal, mas é o jeito que eu sou, muita gente já me conhece. Então, assim, vocês, eu estou falando assim, os cartórios que são a ponta e que estão pegando, né, o trabalho, que estão tendo esse trabalhão agora, que até um ano mais tranquilo, você pensa depois, que agora as entregas são poucas. Então, por exemplo, se eu só mexo com prestação de contas,
final, tantas prestações de contas, esforço, 100% nas prestações de contas. Agora ainda está tranquilo. Mas, querendo ou não, é um grande esforço. Então, vocês aí, a gente precisa que vocês façam. Agora, vocês virarem e falarem assim, não estou nem aí, azar, o que a presidência está achando, o que a Secretaria de Gestão de Pessoas está achando, eu não estou nem aí, porque eu não sou parte disso. Eu não sou parte. Eu já estou sem gente mesmo, eles não estão me ajudando e tal, então eu não vou fazer, não quero fazer. Não é assim, não, gente. Como assim? A presidência tem um porquê. A gente convenceu a presidência com um porquê, e a gente acredita nesse porquê. Se vocês não forem utilizar por agora, se alguém for sair, for aposentar, for passar para outro concurso, pense institucionalmente para os próximos. A gente tem que gerar esses dados bem feitos. Agora, chegar lá, a gente a gente vai marcar essa reunião com a DG, com a SGP, com a DG de lá, e chegando apresentando dado fictício, vai ser uma vergonha danada para o nosso lado. Então, o meu papel aqui é trazer para vocês, tentar explicar, tentar trazer esse conceito, tentar trazer essa cultura. O nome acho que usa muito hoje, cultura institucional, tentarmos pensar junto, mas é falar assim, gente, a gente tem um motivo para estar e a gente está acreditando nesse motivo. Vocês têm que nos ajudar. Não estão acreditando agora, mas por favor, tentem um pouquinho entender por que a gente está fazendo isso e acreditar que a gente vai tentar também daqui. Então, é isso aí que eu acho que o principal era trazer isso para vocês, repetir o que eu falei na live quando começou, para trazer essa cultura aí, tentar ver com vocês. Hoje são 30 e poucas zonas que estão com déficit aí, então é menos de 10%, mas a gente vai correr atrás dos 10%, para que os dados venham bem feitos, sim. E assim, gente, vocês veem a metodologia do DFT, eles não quiseram. Talvez o TSE até vá aliar esses dados com dados objetivos, de só quantidade que ele pode pegar por sistema. Mas ele quis ver a situação de subjetiva mesmo. A zona está aguentando isso? Está conseguindo levar a cabo isso? Para olhar nacionalmente. Então, assim, os dados não são assim, esqueci 5, esqueci 10, vai dar problema. Não, não é isso. É uma coisa mais geral, assim, vocês podem ficar tranquilos, não precisa fazer nada a ferro e fogo, mas que façam bem feitos, que tenham essa consciência de fazer bem feito. Então, doutor Carlos, o objetivo meu aqui era passar essa ideia geral, tentar falar de novo por que a gente está continuando com o DFT, quer dizer, continuando não, né? Iniciamos o DFT, resolvemos iniciar depois de 2 anos e meio, o TSE pressionando, a gente resolveu iniciar, e passar agora para a Lu, porque a Lu vai mostrar principalmente o que sai de resultado do DFT, o dashboard, que é o quadro, né, visual do que o DFT traz. E ele realmente é uma coisa interessantíssima. Da parte aqui, vocês vão ver, eu vou fazer um outro comentário com a Lu ali, mas assim, da parte aqui da SGP interna do TRE, a gente ainda não sabe o que vai fazer. Acho que dá para fazer muita coisa, mas a gente vai ter que esperar os dashboards virem para a gente analisar todos, até porque agora eu acho que é um momento de experiência para eles e para a gente está aprendendo, o pessoal de cartório está aprendendo, então erros estão acontecendo, tanto da nossa parte quanto da parte deles. Então, acho que é um momento de experiência, mas eu acho que dá para fazer muita coisa, até mesmo internamente. Mas eu vou passar para a Lu, para então ela falar essa parte da interna, do dashboard, tá bom? E aí eu vou tentando responder aqui, medida do possível, o chat. E, gente, boa tarde. Então, em complemento à fala da Cecília, né, o DFT, ele surgiu, né, de uma determinação do TSE, através da portaria 140/2019, que determinou a adoção de um modelo único de dimensionamento da força de trabalho para toda a justiça eleitoral. Então, assim, eu corroboro, né, com a impressão da Cecília, né, com que a intenção do TSE ao determinar a adoção de uma metodologia única é para trabalhar esses resultados a nível macro mesmo, né, para que possa ter dados e entender a justiça eleitoral como um todo, né? Mas, independentemente, né, de como isso vai ser tratado
pelo TSE, né? Nós iniciamos esse ciclo com os cartórios este ano, que este ano teve uma determinação por parte do TSE, através do ofício lá da corregedoria deles, né? Da presidência, na realidade, determinando, então, que houvesse um ciclo nacional com todos os cartórios da Justiça Eleitoral. Em 2020, o DFT ele ficou suspenso por causa das eleições. Em 2022, teve eleição de novo, nós fizemos só na secretaria, não fizemos o ciclo com os cartórios, porque não havia essa determinação do TSE, mas em virtude dessa determinação do TSE deste ano, né, onde houve ali a revisão, né, da planilha de descrição diária dos cartórios, né, aí sim nós implementamos, né, e tomamos à frente aí de começar esse ciclo com os cartórios de Minas Gerais esse ano. Então, assim, eu acho que os colegas ainda têm muitas dúvidas com relação às entregas, com relação ao que vai ser feito com esses resultados por parte do TSE, né? Eu vi que uma colega perguntou no chat aqui, o prazo final, né, o nosso ciclo vai de julho a dezembro, e de acordo com o ofício da Corregedoria, né, 73/2023, a orientação é que os cartórios eles lancem esses dados no sistema até o 10º dia subsequente ao mês dimensionado. Nós entendemos que em janeiro realmente tem muitos servidores de férias, mas a gente não pode falar também que nós vamos estender o prazo para todos os cartórios até o dia 10 de fevereiro, para poder lançar esses dados, né? Porque nós também temos que fazer uma conferência desses dados aqui na CEDEG. Então, são 304 zonas eleitorais. Se eu estendo esse prazo para as 304 zonas eleitorais, mais tempo nós vamos ter para validar esses dimensionamentos e para a gente ter esses resultados com esses dashboards que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, independentemente, né, do que for feito pelo TSE, o que eu queria mostrar para vocês é o que vocês vão ter de resultado ao final do ciclo, né? Desmistificar um pouco essa ideia de que o fato de uma atividade estar no fluxo de trabalho de uma entrega, ela não está sendo contabilizada como uma entrega, isso não vai refletir a realidade, né, do cartório eleitoral, para que vocês possam, assim, entender um pouco melhor como é que é essa metodologia, né, que foi desenvolvida pela UNB. Né, a metodologia da UNB, ela é baseada em dados qualitativos e dados quantitativos. Os dados qualitativos, eles são aquela planilha de descrição diária, né, que é formada lá pelas entregas todas dos cartórios eleitorais. Ela foi atualizada este ano, em maio, e já temos algumas críticas a essa planilha, né? E acredito que ela vai passar por atualizações, sim. Mas enquanto essa planilha ela não for atualizada, o que a gente orienta é que vocês consigam enxergar o trabalho feito dentro das entregas que estão descritas ali. Não preocupar com o nome da entrega, mas preocupar em dimensionar, quantificar, o servidor quantificar o esforço dele relacionando uma entrega. Não é o cálculo, ele não vai considerar só o volume das entregas, né? A planilha que consta lá as entregas, o fluxo de trabalho, né, que consta ali a atividade, que consta a fonte, aquela planilha que vocês têm, elas são os dados qualitativos, que eu acredito que para nós é um ganho muito grande, porque é baseado na entrega. O que representa a entrega? A entrega é a representação quantificável do trabalho que foi realizado pela unidade, o final de todo um processo. Então, não é correto você dizer que um fluxo, uma etapa desse fluxo deve ser contabilizado como entrega, mas não pode deixar, eu sempre vou reforçar isso, o servidor ele deve sempre quantificar o esforço dele, porque como é que vai ser feito o cálculo? O cálculo ele tem os dados quantitativos. Quais são os dados quantitativos? São as entregas que são lançadas pelo gestor no sistema, e os dados, os esforços que são lançados pelos servidores, e também no cálculo é levado em consideração os indicadores de pessoal, que ao final do ciclo vocês vão importar ali os indicadores de pessoal, né? Alguns dados vão ser importados automaticamente do sistema de gerenciamento de recursos humanos, mas alguns dados os gestores vão informar manualmente, e vai ser levado em consideração os afastamentos, as férias, as licenças, o que está impactando ali no trabalho da equipe. E o que vai trazer para a gente de resultado? O que eu acho, assim, já que nós temos aí esse desafio, né, fazer o DFT é um desafio, né, para todos nós, então que a gente possa tirar o melhor proveito desse desafio.
né, que os gestores eles possam conhecer melhor a equipe de trabalho deles, como é que os esforços estão sendo distribuídos, né, entre os servidores, né, o que as licenças, os afastamentos, as férias têm impactado nas entregas da unidade, em quais entregas a unidade está demandando mais esforço, se é possível alguma estratégia para poder melhorar aí essas condições de trabalho. Então, o DFT, qual que é o objetivo do DFT? Estimar a quantidade adequada de servidores para realizar um determinado trabalho de uma unidade, considerando o contexto organizacional e as características das pessoas. Mas, mais do que isso, o DFT, ele também ele tem como foco melhorar o aproveitamento da força de trabalho, obter melhores resultados e proporcionar uma visão, né, do contexto, como as entregas ali, elas se desenvolvem naquela unidade. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só ver aqui, se ao final do ciclo, o que vocês vão ter de resultados para que vocês possam baixar esses relatórios, esses dashboards. Vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Então, ao final do ciclo, né, quando vocês lançarem as entregas, fizerem as conferências lá, porque para cada entrega tem que ter um esforço correspondente, para cada esforço tem que ter uma entrega correspondente, vocês importarem os indicadores de pessoal, vocês vão encaminhar esse dimensionamento para a gente, nós da CEDEG vamos validar esse dimensionamento, e aí será feito o cálculo. E aí vocês vão ter, essa tela vai aparecer para vocês, está aparecendo na tela, gente, para vocês? Tá? Então, aí vai aparecer, né, o DFT calculado, né, e aí vai aparecer essa telinha do dashboard e o relatório que vai estar em PDF. O dashboard, ele vai trazer gráficos mensais e vai trazer também uns cartões, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, que vai trazer dados, né, indicadores, né, para que vocês possam conhecer melhor a equipe, né, para que vocês conheçam como é que o trabalho da equipe está sendo realizado, e ajudar realmente o gestor a organizar e a dividir o trabalho na equipe. Então, demora um pouquinho a carregar aqui. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês o que é esse índice de tempo produtivo. Índice de tempo produtivo é o tempo líquido do trabalho considerado no cálculo do dimensionamento. Na metodologia da UNB, ela deduz as horas dedicadas às outras atividades que, embora elas sejam parte da rotina diária dos servidores, elas não estão diretamente relacionadas a nenhuma entrega. Isso não quer dizer, né, que o servidor ele só trabalha esse percentual de tempo e que ele está desperdiçando os outros 30% do tempo dele. Não é isso que quer dizer. Ele quer dizer que o cálculo do dimensionamento ele destina uma margem de 30% aí, do tempo a atividades que, embora elas representem esforço do servidor e façam parte da rotina ali da unidade, elas não estão ligadas a nenhuma entrega que consta lá naquela planilha de descrição diária. Bom, carregou aqui. Então, vamos lá. Aqui o gestor ele vai conhecer o perfil da equipe dele. Qual que é a média de idade da unidade, quantas pessoas que estavam em força-tarefa, quantas entregas foram realizadas, qual foi a carga horária semanal, qual que é a média dos resultados diários, se houve perda operacional. Perda operacional retrata a taxa de perda de dias úteis. E quanto maior for a taxa, né, mais dias úteis são perdidos. O que isso quer dizer? Faltou energia elétrica, né, no cartório, não foi possível fazer nenhuma atividade aquele dia, ninguém trabalhou. Ao final do ciclo, quando vocês forem lá importar os indicadores de pessoal, os gestores vão informar quantos dias faltou energia no cartório. E aí, estes dias que não houve esforço, que não houve entrega, que não foi possível, por causa de um caso fortuito aí, né, aí sim vai ser considerado no cálculo, né, e aí vai impactar no cálculo também. A rotatividade de pessoal, quanto maior for o índice, vai apontar que a unidade está contando com maior perda de pessoal. Cobertura técnica de segurança. O que quer dizer essa cobertura técnica de segurança? Quando o valor é maior que 1, ele indica que há necessidade urgente de pessoal.
né? Quando o valor está aqui, igual no caso desse resultado aqui, o que isso traz para o gestor? Traz o seguinte, que a quantidade atual de pessoas da unidade era 6 pessoas, e pelo cálculo foi estimado que a quantidade adequada seria 7. Como a cobertura técnica de segurança ela está em 0,30, indica aqui para o gestor o quê? Que embora tenha sido feito um cálculo estimando-se que seria necessário 7 pessoas, não é uma coisa que está urgente, que precisa de uma recomposição da força de trabalho com urgência, e sim um melhor remanejamento aí, quando possível, desses afastamentos e de distribuição mesmo, né, das tarefas, quando for possível, para que ele possa analisar se naqueles períodos em que foi estimada uma quantidade maior de pessoas do que a quantidade atual da unidade, o que pode ser feito para melhorar e não sobrecarregar a equipe que realmente está ali trabalhando, né? Agora apresentam os gráficos mensais, né? E aí aqui o ciclo que nós fizemos também foi de julho a dezembro. E aqui a gente percebe o quê? Quantidade de pessoas atual, quantidade de pessoas atual, a quantidade de pessoas da unidade. Quantidade de pessoas efetiva deduz da quantidade atual naquele mês as pessoas que ficaram afastadas por mais de 30 dias. E a quantidade adequada foi a quantidade que o sistema calculou que seria adequado para aquela unidade. Observando esse gráfico aqui, a gente vê que em julho e setembro, né, estava adequado o número de servidores com o número o cálculo que foi feito pelo sistema da quantidade adequada. Nos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro, a gente o sistema já calculou que era necessário mais servidores do que a quantidade atual. Então, o que o gestor tem que ficar atento aqui? Nesses meses, houve um volume maior de entregas da unidade? Ou houve as saídas que impactaram nessa produtividade? Né? Para que, nos casos em que é possível prever esses afastamentos, que haja ali, então, um combinado, né, com a equipe, para que nesses períodos em que o volume maior de entregas acontece, que haja menos saídas de férias, licença capacitações, né, para que haja uma melhor organização, né, do trabalho aqui, para que não haja sobrecarga dos servidores que estão trabalhando na unidade, né. Temos esse gráfico aqui também de média de esforço individual semanal por entrega, a média de esforço individual diário por entrega. E aqui nós temos esses gráficos aqui, esses cartões, que trazem informações importantes também para o gestor. Entregas que mais demandaram esforços. Então, o gestor ele vai ter uma noção de qual é a entrega da unidade dele que está mais demandando esforço dos servidores. O que eu vejo aqui nesse quadro aqui? Aqui no nosso caso, o que estava mais demandando esforço da minha equipe era o resultado de avaliação de desempenho enviado. E qual que é a conclusão que eu chego? Essa atividade, essa entrega, ela é uma entrega relativamente simples, mas ela está demandando muito esforço, porque atualmente nós contamos com um sistema de avaliação de desempenho que encaminha as avaliações de desempenho para os servidores, faz a comunicação via e-mail, mas é um sistema que foi desenvolvido pela informática há 17 anos. Então, é um sistema que está desatualizado. Né? Os servidores que trabalham com as avaliações de desempenho, eles têm que fazer muitas conferências, além de acessar muitos módulos do sistema de gerenciamento de recursos humanos. Então, é uma entrega que demanda muito esforço da unidade, que se nós tivéssemos um sistema mais atualizado, nós poderíamos estar concentrando os nossos esforços em outras atividades, e não nesta atividade, que por ser uma atividade relativamente simples, vamos dizer assim. Aqui, categoria de serviço que mais demanda esforço. A mesma coisa. Qual que é a categoria de serviço que está mais demandando esforço da minha unidade? No caso dos cartórios eleitorais, se não me engano, as categorias de serviço é administrativa, judiciária e pleito. Então, o que o servidor vai poder observar? Eu estou concentrando mais esforço na categoria de serviço que tem a ver com as atividades principais do cartório, ou eu estou concentrando esforço em atividades que, embora necessárias, elas são atividades, entregas simples, que poderia ser alterado ali o fluxo de trabalho,
né, para que haja ali uma melhor concentração de esforços em atividades realmente que são impactantes ali para as entregas, né? Esse gráfico aqui, ele traz a complexidade mensal, que faz um paralelo entre esforço e entrega. Quanto maior, né, quanto mais próximo estiver do 10, mais complexas são as entregas ali em cada mês. E esses dois gráficos, ausências que impactam na produtividade e o gráfico de capacidade produtiva, eles devem ser analisados conjuntamente. Por quê? Porque para que o gestor possa perceber o nível de impacto dos afastamentos na produtividade da equipe. Porque a gente sabe que o afastamento ele gera, né, impacto no desenvolvimento das atividades, né, porque diminui a capacidade operacional, né, com a saída temporária de um servidor. Então, o que ele vai poder relacionar? Se houve menor volume de entregas nos períodos em que houve mais afastamentos, sempre levando em conta o contexto do trabalho. Inclusive, se houve, né, como eu falei, alteração no volume da demanda. E aí, neste caso, né, o gestor fazendo essa análise aí do volume das entregas, com o impacto dos afastamentos nas capacidades produtivas, para que ele possa, em sendo possível, né, prever aqueles afastamentos que é possível você fazer uma previsão de férias, licença de capacitação, para que haja ali uma melhor distribuição desses afastamentos, para que saiam em períodos, né, que não haja, né, que não coincida com os períodos que tem um volume maior de entregas da unidade, né? Então, para que haja um melhor planejamento mesmo da força de trabalho da equipe. O outro gráfico é total de horas da equipe, né? E a quantidade total de resultados das entregas por mês. Então, gente, são os gráficos, né, que vocês vão ter acesso ao final do ciclo, depois do dimensionamento calculado, e que eu acho que traz informações importantes para o gestor ali, para que ele possa conhecer melhor o perfil de trabalho da equipe dele, para que possa fazer ajustes, né, para que também o servidor ele possa entender aonde que ele está concentrando os esforços dele, né, até mesmo para que ele possa se preparar. Né? Eu falo assim que a gente tem que ver quais são os benefícios, né? A administração pública, ela está sendo cobrada cada vez mais por resultados, por eficiência, né? Então, você obter a quantidade adequada de pessoas, né? Como a Cecília falou, a gente teria condições, inclusive, de fazer esse dimensionamento aí de uma forma talvez mais simplificada. Mas eu entendo que o TSE queira trabalhar isso de uma forma mais nacional, né? Então, que esses dados sejam realmente tratados, né, de uma forma nacional. E a importância da gente estar ali lançando todo mês, né, no mês subsequente ao que está sendo dimensionado, os dados reais, né, aquilo que realmente o servidor está despendendo de esforço, quais foram as entregas da unidade, né, e quanto mais próximo isso for do período que foi realizado, mais vai estar mais fresco na memória do servidor, né, para que ele possa ali quantificar corretamente o esforço, para que quando esse cálculo for feito, né, de volume de entregas, dando ali a complexidade das tarefas, né, do esforço ali, né, possa ser um cálculo mais fidedigno na realidade do cartório, né, que esses dados possam ser trabalhados, né, pelo TSE e também para que nós possamos fazer uma gestão mais eficiente, a começar da gestão da unidade mesmo. O DFT, ele é só uma ferramenta, né? Ele não vai resolver, eu entendo que ele não tem a pretensão de resolver a questão da escassez da força de trabalho da justiça eleitoral, mas ele é uma das ferramentas que auxilia ali no planejamento da força de trabalho, mas ele sozinho ele não faz nada, né? É importante a gente estar sempre em mente que ele tem que estar relacionado com as outras ferramentas de gerenciamento da força de trabalho, como a gestão por competências, né? Quando o servidor ele tem ali uma planilha de descrição diária, que tem a entrega, tem um fluxo de trabalho, ele sabe quais as atividades ali que ele vai ter que fazer para chegar àquele processo finalístico ali. Ele vai ter como se capacitar, né, para poder fazer o melhor possível o trabalho que é esperado dele. Então, isso também auxilia ali na capacitação, nas competências, para que os servidores
esteja ciente do que é esperado dele, o que ele precisa entregar, onde ele tem que se capacitar, né? A gestão do conhecimento, que é o registro ali dos saberes, né? Eu creio assim que essa planilha, esses dados que constam na planilha, são dados importantes para a Justiça Eleitoral, né? Embora precise de uma atualização ou outra, que as entregas talvez elas ali não reflitam especificamente a realidade do cartório, mas que vocês consigam sempre quantificar o esforço, nem que vocês não concordem com o nome da entrega, mas que vocês consigam quantificar o esforço relacionando a uma entrega que está ali naquela planilha de descrição diária. Quando a gente registra ali aquele fluxo de trabalho, né, que é só exemplificativo, porque como foi uma coisa que foi construída nacionalmente, ali não vai estar todas as atividades que compõem o fluxo de trabalho, ele está só exemplificado, né? Se para chegar àquela entrega, você faz uma atividade que não está constando ali naquele fluxo de trabalho, você tem em mente que você pode alterar aquele fluxo de trabalho, mas você tem em mente o que é esperado para você fazer aquela entrega, aquele processo finalístico ali. E por último, né, gente, o DFT, eu acho que ele tem um propósito muito convergente com o teletrabalho. Né? Ele pode, inclusive, auxiliar os servidores quando eles forem criar os planos individuais de trabalho. Porque baseado naquelas entregas, inclusive o CAT, né, muitas atividades ali foram baseadas na planilha de descrição diária. Então, tanto o DFT quanto o teletrabalho, o que eles visam, o que eles buscam? Melhor desempenho, produtividade, melhores condições de trabalho. Então, que a gente possa ter em mente que o DFT ele está interligado com as outras ferramentas de gestão da força de trabalho e que a gente possa fazer o melhor aproveitamento dessa ferramenta. Ô, Lu, eu acho. Volta ali o gráfico, só para mostrar uma coisa para eles. Por exemplo, umas coisas que. Olha o que o TSE pode fazer. Mostra ali que, por exemplo, progressão, promoção, a Lu falou, uma tarefa simples lá da unidade dela que demanda 20% quase 20% da mão de obra, né? Da força de trabalho ali, e é uma entrega que é nacional, todo mundo faz promoção e progressão, e é uma entrega simples. Aqui a gente tem um sistema super antigo, né, que a Lu explicou aí e tal. Se em outro TRE, assim, um local aí com 2, 3 pessoas, gasta 5% de esforço para fazer isso. Então, assim, mostra que lá tem alguma coisa diferente. Eles têm um sistema diferente e tal. Então, esse tipo de coisa vai começar a aparecer. Outra quadrinha que mostra ali é assim, as entregas e as ausências. Então, vamos falar que num determinado local, seja uma unidade aqui da secretaria, seja numa zona, as entregas continuam a mesma, sendo que 2 pessoas estão de férias, estão fora e tal. O que aconteceu? Ou estava todo mundo tranquilo, que todo mundo conseguiu absorver, porque não modificou nada, o mesmo número de entregas com 2 pessoas a menos naquele mês, ou as pessoas levaram o trabalho para casa, ou aquelas pessoas nunca fizeram nada, porque elas saem e não faz diferença nenhuma. Então, começa a aparecer esse tipo de coisa, são coisas bem subjetivas mesmo, sabe? É a melhor metodologia? Não sei, gente, não sei, não entendo muito. Eu acho que, né, as metodologias podem até serem complementares, uma metodologia mais objetiva de número, de tempo, pela percepção. Então, acho que, assim, são coisas que a gente vai ter que aquilatar aí com o tempo. Mas eu acredito que dá para trazer muitos resultados e esses nacionais têm que vir, né? Então, doutor Carlos, acho que assim, o principal, assim, né? O tempo é curto, não dá para falar tudo. Eu acho que o principal que a gente queria trazer, sim, seriam essas informações. Joia, Cecília. Agradecer a você, a Luciana, ao Domingos, né, pela contribuição aí. Eu não sei como é que está todos os outros encontros, mas o chat aqui está movimentado, né? Muitas questões sendo postas, tal. Mas aqui, pessoal, eu só queria fazer alguns breves comentários, né? Eu acho que a Cecília começou falando aí sobre o teletrabalho, e o teletrabalho, a gente, né, tipo assim, é uma nova habilidade, pessoal, gerir o teletrabalho. Então, nós precisamos ainda desenvolver isso, nós temos que aprender essa gestão do teletrabalho. Então, assim, né, a Cecília falou, não é sempre bom fazer uma reunião, né?
tenham contato com as pessoas, isso é essencial, né? Você não pode deixar a turma isolada, cada um no seu canto, tem que ter interação permanente, ainda que à distância, né? Então, assim, e tem sido algo que tem sido muito útil para o TRE, né, Cecília? A produtividade aumentou, tem dado muito certo, e eu acho que a tendência do tribunal, não só o TRE, mas de vários, é investir no teletrabalho, né? E as pessoas vão ter que se adaptar a isso. Acho que para a maioria é até uma boa opção, né? Precisa saber conciliar com atendimento ao público, né? Aquele que é presencial. Mas hoje a própria Justiça Eleitoral tem vários sistemas, né, de atendimento eletrônico, né? Você consegue já fazer o título de eleitor de dentro de casa, praticamente, o requerimento e por aí afora. A questão do DFT, né? O DFT, pessoal, eu acho assim, é aquelas coisas, vem meio que de cima para baixo. A questão que às vezes a gente aplica é quando a gente não tem muito sentido, né? Quando a gente não vê assim, sentido naquilo que está fazendo. Então, eu acho que hoje se viu isso para a Luciana, a Cecília mostrarem para a gente, né, o que é o DFT. Realmente é uma metodologia de trabalho do tribunal. Nós estamos aí, gente, num curso de gestão. A pior coisa que eu acho numa gestão é você ficar tomando decisões por intuição, por achismo. Ah, eu acho isso bonito, eu fazer. Ah, eu gostei. Não. A gente tem que se basear em dados. E que o TSE está fazendo, ainda que seja trabalhoso para vocês, é isso. Colher muitos dados, ter um banco de dados muito assim relevante para que ele possa tomar determinadas decisões no futuro, orientar a justiça eleitoral. Então, talvez que você esteja aí sozinho, numa condição difícil, no interior, talvez o DFT vai ser um ótimo aliado seu, que vai mostrar para você que você precisa de mais apoio, que precisa, né, talvez nem precisaria de um sistema desse, a situação é tão gritante, pode ser, mas a gente está analisando coisa do Brasil inteiro, né? O TSE está fazendo essa comparação no âmbito nacional. E aí a gente tendo dados fica muito mais claro. Eu contei numa das turmas que lá na Holanda, por exemplo, eles estavam querendo saber qual que era a carga de trabalho de um juiz, né? O que um juiz aguenta fazer por mês, quantos processos e tal. Eles deram um aplicativo para o juiz, instalaram no celular, e o juiz tinha que ficar o dia inteiro respondendo, tipo assim, estou fazendo agora tal coisa, agora é um processo criminal, agora é um processo civil, agora é audiência, tal, justamente para eles ponderarem. O que gasta mais tempo para aquele juiz? Quais são as atividades mais complexas? Como é que a gente pode realmente entender a carga de trabalho? Por que um produz X, o outro produz Y? Qual que é a média? Então, assim, gente, os dados vão nos dar a informação para a gente poder atuar, né? Isso eu acho que é essencial. Eu confesso, assim, eu acharia muito bom aqui na Justiça Federal se a gente tivesse um dado. Por exemplo, um servidor consegue lidar com 300 processos. Ó, que ótimo. A vara tem 3.000 processos, eu preciso de 10 servidores. É matematicamente demonstrado, assim, com tanta informação, ó, que coisa boa. E, realmente, em vez de ficar uma vara lá com 3.000 processos e 5 pessoas, e é coisa que acontece aqui, outra vara aí está com uma carga de processo muito menor e com muito mais gente, não. Agora vai ter uma distribuição mais racional, baseada em critérios, né? Esses critérios, esses dados que o TSE está querendo colher. Eu vi vocês falando sobre ranqueamento, né, pessoal? Ah, o ranking, a corregedoria vai fazer um ranking e tal. Ô, pessoal, assim, qual que é o valor de um ranking? Eu não sei, assim, de certa maneira, eu dou valor aos rankings, né? Por exemplo, nós temos um ranking da nossa turma. Eu estou vendo lá, a Cláudia estava lá no primeiro posto, o Zé Rubens também, a Mirna está lá próxima, tal. Eu vejo que são pessoas que participam muito lá do ambiente virtual, estão mandando mensagens, tal. Eu não acho que o ranking esteja mentindo. Ah, tem outros que não são tão ativos, ok, tem também, mas assim, o número, né, gente, ele mostra alguma coisa. Ele pode não mostrar tudo, mas alguma coisa ele mostra. Aí a gente tem que investigar realmente o que está acontecendo. Ah, às vezes eu estou mal classificado no ranking porque eu estou passando por uma fase muito difícil, eu estou doente. Não, perfeito. Investigamos e descobrimos a causa disso. Mas, em regra, o ranking nos permite assim, comparar, pessoal. E, no fundo, é isso. É tipo assim, por que às vezes a produtividade de uma é essa e a outra é bem menor? Como é que a gente faz? Né? Porque, no fundo, é a população. Se um consegue atender muito bem a população e o outro não atende muito bem a população, como é que a gente faz? Deixa por isso mesmo? Não, nós temos que atender bem a população. Né? Eu fico vendo aqui na justiça, às vezes é o juiz que resolve os processos rapidamente, o outro demora anos. O juiz tem anos, ele tem direito de demorar anos para resolver o processo? Eu acho que ele não tem esse direito.
Ele tem que É dar um jeito de tentar transparência, né? resolver. Eu acho, doutor Diga, Carlos, o Cecília. ranking, assim, o pessoal pôs ali, eu vi que saiu a norma do ranking aqui, é transparência, né? É a transparência. O povo até está falando, teve uma pessoa, a SGP não é transparente, os dados são muito, que sai muito sem um porquê e tal. E assim, como que você pede transparência para uma coisa e não pede para outra? É transparência. E aí você vê, por exemplo, que eu fico imaginando quem está lá no final desse ranking, né? Vamos falar os 15 últimos do ranking de 304 zonas. A gente tem que olhar, às vezes, para até o pessoal entender por que a gente está tirando servidor de um lugar, porque a pessoa está sem servidor. Você pensa uma servidora requisitada com 5 municípios, enquanto tem zona aqui principalmente nos grandes centros, né? Com 5 servidores efetivos, 6 servidores efetivos e reclamando que não vai dar conta. Então, assim, você começa a falar assim, gente, mas o que está acontecendo? Tudo bem, mas olha a situação daqueles 15 últimos ali e tal. E pode ser que um 15 último lá está com 5, 6 pessoas, ninguém está de licença saúde e o negócio continua agarrando. Então, tem algum problema ali de gerenciamento, de produtividade. Assim, é complicado, porque a pessoa vai ter que dar alguma explicação no final das contas, mas tem várias explicações. O que eu acho é que ninguém pode chegar e falar que quem está no final do ranking é porque de cara é improdutivo. Não pode sair, pegar uma conclusão dessa. O ranking, como o doutor Carlos falou, é um número. O número indica, mas ele não traz todos os dados. Agora a gente tem que olhar por que essas pessoas estão lá no final, né? Então, eu acho que a gente tem que. Talvez o ranking cause medo e tal, pelas críticas que alguém pode trazer dos últimos. Acho que a gente não pode ter esse raciocínio de cara de crítica, é de análise, né? E às vezes até de solidariedade. Se sua zona aí está de certa forma tranquila, porque tem zonas, eu estava participando aqui da equalização, que está sendo um caos aqui na capital e tudo, e assim, muitos que eu conversei falaram, não, a zona está tranquila agora. Ué, mas sua zona está tranquila, tem uma lá que a pessoa está passando mal, porque está sozinha e tal. Então, assim, é coisa para a gente começar a pensar. Então, assim, eu não devia nem ter entrado aqui no assunto, que a SGP já é tão polêmica, eu vou entrar em outra polêmica, mas assim, aproveitando e dando assim, uma análise aqui minha sobre isso. Não, Cecília, eu acho assim, a questão é de fazer bom uso do ranking, né? Igual o Cris está mencionando aqui, não, vai colocar, imagina, bom que a gente vai conhecer, por que essa zona está numa situação que não está bem classificada? Está com todas essas dificuldades, nós temos que atendê-la, né? É um foco. Eu, pelo menos como gestor, eu pensaria dessa maneira, que esse aqui precisa de mais apoio. Mas assim, se a gente não tem nada comparativo, como é que a gente faz? Que reclamação, eu acho que imagino que a administração deve receber de todos os lados. Eu vejo aqui na Justiça Federal, o juiz pedindo servidor, o juiz pedindo mais não sei o quê, não sei, tá? Então, assim, vem de todos os lados. Mas se agora a gente tem um dado objetivo, eu acho que é importante. Por falar em ranking, por exemplo, vocês viram ontem que saiu a premiação de qualidade do CNJ, né? E classificou o TRE aqui da Justiça Eleitoral. Vocês receberam, quem não está sabendo, uma medalha de prata, né? Lá eles têm o selo de diamante, ouro e prata. Então, assim, o CNJ faz um ranking, né? Ele está querendo comparar. E aí o que acontece? Por que o tribunal ele deve repensar? Por que eu recebi um prata e não um ouro? Vamos ver o que eu posso melhorar? Eu acho que a ideia é essa, né? Assim, eu não sou totalmente contra. Eu só acho assim, da gente ter um ranking, só privilegiar os primeiros lugares e achar que assim, o resto não serve, não tá fazendo um corpo mole. Isso não é gestão. O ranking vai ser uma fonte de informação para poder trabalhar. E aí, pessoal, deixa eu dar a minha opinião, assim, né? Aí é pessoal. Às vezes a gente tem reclamações contra a administração, contra o tribunal, tal. Primeira coisa, né? O tribunal somos nós. Às vezes, eu estou o tempo todo reclamando aqui na Justiça Federal também, mas às vezes eu paro, respiro e falo assim, a Justiça Federal sou eu. Às vezes, estou fazendo audiência, estou trabalhando em nome da Justiça Federal, né? E aí, o que acontece? Ou o pessoal está me enganando muito bem, ou eu estou, assim, assim, a minha impressão é muito boa dessa gestão que está aí. Eu estou vendo as pessoas participando desses encontros, a Corregedoria, SGP,
a SGC, todo mundo aí com ideias muito boas. A gente vê que é uma administração mais profissional, né? Não é chute, assim, eu posso estar enganado, gente, mas a impressão que eu estou tendo é essa. E aí, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado. O simples fato de ter chamado o Haja para vir aqui, eu acho, ó, pronto, já tomaram uma decisão ótima. Porque a gente fala de gestão, a gente quer melhorar o judiciário e eles perceberam isso. Então, assim, eu estou achando que o trabalho que está sendo feito é muito bom. Ah, mas não está melhorando. Pessoal, eu assumi que é uma vara criminal, eu vou demorar pelo menos 1 ano para começar a colocar ela no lugar. Imagina você colocar num lugar, assim, um tribunal com mais de 300 zonas, um monstro no estado inteiro. Não é fácil, não. É trabalho de formiguinha. Mas isso precisa ser feito. E aí, isso que eu estou dizendo, a forma que está sendo gerida, a impressão que me dá é uma boa gestão. É uma gestão baseada em dados, é uma gestão que tem. Eu estou vendo aqui, a Cecília mostrou aqui, ó, as providências que nós tomamos para tentar recuperar servidores, pessoas para a Justiça Federal. Fizeram tanto de coisa. Eu falei, ó, eu até anotei aqui, ó. Eu falei, um dia aqui para a Justiça Federal talvez faça a mesma coisa. Mas essa é a realidade do serviço público no Brasil, pessoal. Ninguém quer ceder mais ninguém, não. Está todo mundo apertado. As pessoas estão se aposentando, não tem dinheiro para reposição nem nada. Então, aquela coisa do passado, que cedia não sei quantos servidores, ó, acabou. Eu não consigo um servidor aqui para a Justiça Federal, por sessão. Então, é o quadro mesmo, o quadro está ficando pequeno, ó, é uma situação complicada. Né? Nós temos que ver, até tomar cuidado assim, para não ter uma precarização do serviço público em geral, porque, de certa maneira, está tendo uma economia bastante nesse aspecto. Eu também acho que eu já falei demais, acho que até foi muito além do que deveria ter falado. Mas, assim, pessoal, eu acho que aqui é o momento, né, de poder aí apresentar essas. Eu sei que cada um está aí na sua luta diária, no interior, passando dificuldade, né? Mas eu acho assim, vamos ter fé. Se eu não tivesse nenhuma credibilidade no que estivesse fazendo, eu ficaria realmente assim, ó, desolado. Mas eu, pelo que eu vi aqui, e pelos trabalhos que eu estou vendo aqui de vocês, as apresentações, os compartilhamentos, tal, eu acho que tem muito caminho. Né? Eu acho que tem muito para poder avançar aí pela frente. Então, a questão é essa, vamos avançar. Pessoal, vamos então Deixa eu para só concluir. esclarecer que Ah, claro, vai lá, Luciano. só para dar um fechamento aqui, porque eu vi que é dúvida de alguns colegas, a questão de se esses dados realmente vão espelhar a realidade do cartório eleitoral, se por um acaso chegar o resultado lá e isso for prejudicial ao cartório eleitoral, se a zona eleitoral pode inclusive fechar e tudo. Então, eu queria só tranquilizar os colegas o seguinte, o DFT, o cálculo do sistema, ele não é só baseado nas entregas, né? Quer dizer que eu vejo que os colegas ficam muito preocupados em número, de volume de entregas, mas existe ali um cálculo que é levado em consideração a complexidade daquela entrega. Então, embora você fez um monte de coisa ali naquela entrega, mas não tá, se você, mas aí vai ficar subnotificado. Não vai. Se você colocou uma entrega e colocou ali 100% do seu tempo a fazer aquela entrega, o cálculo vai considerar que aquela entrega é uma entrega complexa. E quanto mais complexa, mais servidor você vai precisar. Porque se você colocar muitas entregas com a complexidade pequena, quer dizer que são atividades simples, que você não precisa de servidor para fazer. Do DFT, no primeiro momento, não é rezoneamento, nem acabar com zona eleitoral, e mesmo porque no primeiro ciclo, nós estamos no nosso primeiro ciclo, não, vai trazer dados, mas são dados que tem que ter comparatividade com os outros ciclos, tem que ser ciclos contínuos. Então, assim, não vai ser, esses dados, eu vou quantificar um número maior aqui, eu vou ser prejudicado, isso pode... agora nós estamos num ano que não é ano eleitoral, isso não vai refletir a realidade do cartório. Então, só para explicar que para que esses dados eles possam embasar decisões, têm que ser dados baseados em ciclos contínuos para que haja uma comparatividade dos períodos. Então, fiquem tranquilos. O objetivo não é prejudicar, e sim auxiliar. Perfeito, Luciana. Ótimo. Ana, vamos lá para a conclusão, então? Você pode compartilhar? Pessoal, caminhando para o fim, agradeço muitíssimo aí a apresentação, né, da Luciana, Cecília, Domingos. Nossos próximos passos. Pessoal, ó, sempre insisto aqui, não deixem de fazer o ritual de gestão, chame o juiz, a juíza eleitoral para participar, né? Vai ser muito bom reunir tudo, pensar o trabalho, pensar o que pode ser aprimorado, como a gente pode aproveitar
mais, né, essa mão de obra aí que às vezes é muito escassa, né? Também lembrando, não deixem de enviar a boa prática, pessoal. Nós queremos aí fazer um livro, uma coletânea de boas práticas, nós vimos muitas aqui. Então, até o dia 19 de dezembro, né, a data do encerramento do nosso curso, a Ana, a gente queria já compilar todas essas práticas, nós vamos fazer uma editoração disso, devolvemos para os redatores, fazemos sugestões, então, para lançar um livro bem bonito aí já no início do ano que vem, tá bom? E nosso próximo encontro, dia 13 de dezembro, né, quarta-feira que vem, mesmo horário, né, 13h30, vamos continuar com a SGP falando sobre a cogestão de saúde. Ok, pessoal? Ó, então, agradeço muito aí, né, a colaboração de todos, a participação aí do pessoal SGP, CEL, né, e desejo a todos aí um bom fim de semana, né, gente? Já estamos aqui na quarta-feira, aí tem feriado, então já é bom fim de semana, tá bom? Um grande abraço. Boa tarde, pessoal. Até. Obrigada, gente. Boa tarde.